Paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença do Senhor, dá um glória nessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Se você achou, diga amém. Vem comigo no versículo, inicialmente no versículo 13, em diante. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que eles era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te diante de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, repita comigo: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Amém. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua salvação? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Só até aqui, pode se assentar, e você pode glorificar a Deus nesta noite. Glória a Deus. Esse contexto, eu estava lá meditando, e é muito interessante, porque Deus estava falando comigo a respeito de nós renunciarmos a nós, e aqui foi falado, né, pela pastora Natália, pelo presbítero Alex. A pastora Natália enfatizou muito a respeito de nosso comportamento, e eu estava ali pensando, e a gente fala muito sobre isso, né, nós pastores, alguns irmãos, até mesmo de outro ministério, que o que tem complicado muito nos dias de hoje é justamente o comportamento do homem. Né? O comportamento do homem, ele tem sido muito complicado. Pastor, mas isso é só de agora? Não, o homem sempre foi complicado. O presbítero Alex trouxe aqui, né, enfatizou aqui a respeito de Adão, e ele deixou bem claro que o segredo é obedecer. Quando a gente olha para a Bíblia e a gente começa a ter um pouco de entendimento, se a gente for bem esperto, a gente vai entender que o segredo é obedecer. Os grandes homens de Deus que obedeceram a Deus foram
tiveram sucesso nos seus ministérios e nas suas vidas. E aqueles que não obedeceram a Deus, eles em algum momento se perderam, né? E pasme o que eu vou falar, grandes homens de Deus, como Moisés, por exemplo, não era perfeito. Você olha para Davi, também não era perfeito. Você olha para Abraão, pai da fé, camarada sensacional, mas ele mente. Quem é essa mulher que está com você? Não é verdade? É minha irmã. Sim, pela ordem, né, da genealogia lá das famílias, ela era uma parente dele, era uma irmã dele, né, no sentido de parentescos, né, porque os hebreus casavam entre eles, era com primo de segundo grau, de terceiro grau, era assim sucessivamente. Mas é óbvio que a Bíblia vai dizer que ele mente porque ele temia de que matassem ele e tomassem a ela. Os filhos também vão fazer a mesma coisa. Então você vai ver que foram homens bem-sucedidos nos seus ministérios, e outros, mas não eram perfeitos. Então eu quero começar esse culto trazendo algo aqui para você. Não busque a falsa perfeição, busque a perfeição de Cristo. Porque quando você busca a perfeição de Cristo, você vai encontrar em você, né, você vai trazer para você uma santificação do próprio Deus para a tua vida e para a minha vida. Agora, quando a gente tenta ser certinho ao nosso jeito, e aí eu vou entrar de novo na questão do comportamento. Porque o texto está dizendo aqui, Jesus é muito claro, irmão. Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Eu não ia nem falar isso agora, mas vou falar agora, sabe? Nega o teu eu, irmão. Nega o teu achismo. Nega, sabe, toda a capacidade que você pensa que tem. Porque tudo vem de Deus e tudo é para Deus. A gente tem que negar muitas coisas. O pastor Jardel falou aqui, né, de manhã, a respeito de salvação, né? O presbítero Alex falou aqui um pouco. Ele deixou uma frase que ficou muito marcada. Depois você que não viu, vê lá o Celebrando de manhã. Ele vai dizer que muitos vão ser salvos, mas nem todos vão cumprir propósito. Como uma frase, soa muito bonito, né, meu diácono João Paulo? Mas isso é preocupante. Em outras palavras, a gente sabe que vai ter gente que vai conseguir salvação. Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas existe um tal de um galardão lá. Você não tem que viver aqui em busca desse galardão. Você tem que fazer porque Jesus te resgatou. Ah, tu não entendeu não, vou repetir. Não faça pelo galardão, pelo que te espera lá. Porque você conseguindo chegar lá, tudo que vier para você lá é bom. O bandido da cruz, ele fez a obra de Deus? Não. Mas ele o reconheceu horas antes da morte, sim ou não? E ele vai dizer, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vai dizer o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no... Não interessa se tu vai estar no paraíso, se tu vai estar sentado lá, se tu vai estar fazendo alguma coisa, eu não sei o que tem para fazer lá, eu não sei, irmão. Mas o importante é estar lá. Amém por isso. Mas se Deus te dá, porque é privilégio servir ao Senhor. É privilégio, sabe? É privilégio louvar a Deus, é privilégio pregar o Evangelho, é privilégio visitar, é privilégio ajudar, é privilégio amar ao próximo quando Deus me ordena amar o próximo. Então faça isso. Se Deus te deu algum dom, se Deus te deu, sabe, alguma direção, se Deus te chamou para algo grande, que nem todos vão ter um chamado de pastor, nem todos vão ter um chamado de evangelista, mas você não está, como o presbítero Alex falou aqui, impedido de ir cumprir o ID. Porque o ID eu cumpro, eu quero que você entenda isso aqui, eu não quero que você saia daqui calado não, mas o ID você cumpre sem abrir a boca. Como, pastor? Com o teu testemunho. Você quer saber se o teu ID está sendo bem cumprido? Procura ver. O pastor Jardel falou isso aqui mais cedo. Procura ver se o ambiente que você chega, se você está sendo bem recebido e bem-vindo.
Se as pessoas anseiam para você estar perto deles. Porque se essas pessoas estão ansiando para que você esteja do lado delas, pode ter certeza que você já está cumprindo o ID sem abrir a boca. A pastora Natália fala muito aqui do Machado de Assis, né? Pregue, mas se possível, use palavras, né? Não é isso? Machado de Assis? Francisco de Assis. Francisco de Assis. Uma mulher culta, né? E ele fala, pregue se possível. Olha só que coisa linda. Ou seja, se estão te vendo e estão desejando que você esteja naquele ambiente, é porque Cristo está iluminando você. Você está refletindo Cristo, né? Paulo, em algum texto, vai dizer sobre nós sermos o reflexo, o espelho de Cristo. E como é que Paulo era espelho de Cristo se ele era perseguidor da igreja? Quantas coisas contrárias Paulo não teve que enfrentar, né? E combater, quantos olhares. Isso era perseguidor, não acredito que isso aí agora é de Jesus. Assim, tem muita gente olhando, isso era adúltero. Isso era prostituto, isso era, sabe, chincheiro, viciado, isso era alcoólatra. Como assim agora? Mas as pessoas estão vendo, tem mudança, tem transformação. E quando eu estava meditando nesse texto, volta lá comigo no capítulo 16, vem comigo agora no verso 1, que eu quero que você entenda o que Jesus está fazendo com os discípulos. Eu quero adiantar aqui que a preocupação de Jesus na primeira pergunta, porque Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos, o seguinte: quem dizem os homens quem eu sou? Né? Ele está dizendo aqui, quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, ele está perguntando aos discípulos, o que vocês ouvem falar a meu respeito lá? Né? E aí a resposta dos discípulos é essa aqui. E eles disseram, uns, João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Eu quero que você entenda isso aqui. A preocupação de Jesus não é o que os outros, lá fora os ímpios, aqueles que não conhecem ainda a Deus, estão pensando dele. A preocupação de Jesus é os que estão andando com ele. O que estão pensando dele? Porque a pergunta seguinte de Jesus é essa: e vós? O que dizeis que eu sou? Aí Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, né? Entenda que há um problema que Jesus está tentando passar para os discípulos, que ele percebeu e precisa resolver entre eles, porque a gente não pode, isso aqui é muito sério que eu vou falar, e não me interprete mal, não andem com Cristo de qualquer jeito. Porque só porque Cristo foi apresentado, ou Cristo chamou, e ele vai dizer lá na frente, aquele que quiser seguir após mim, porque ele não obriga ninguém a seguir ele, ele só passa e chama. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Ele só se apresenta, ele diz com outras palavras, eu estou aqui, estou seguindo, você vai ficar parado ou vai vir atrás de mim? Agora, se tu vier atrás de mim, para com o seu achismo, porque o velho homem tem que ficar. Eu passei, a velha criatura fica, e eu vou fazendo um novo em você, e o novo me segue. Então, dentro da caminhada com Cristo, existe um processo que nós, homens e mulheres, né, quando eu falo homens, eu falo de uma forma geral, jovens, temos que passar, que é o processo da transformação, da restauração, né, do novo de Cristo em nós. Então, a preocupação de Cristo é como está o comportamento dos discípulos, que não basta eu andar com Jesus ou eu aprender de Jesus, eu tenho que seguir Jesus em obediência a Ele. Fala para o irmão que está do teu lado, não se preocupe, se em algum momento da tua caminhada, o mestre te repreender. Que é melhor ser repreendido por ele do que a gente viver no achismo e achar que já sabe alguma coisa. O pastor Jardel falou aqui de manhã, um dos motivos do esfriamento do servo de Deus é justamente ele aprender muita coisa e achar que já aprendeu bastante.
Agora eu sei manusear a Bíblia, agora eu sei onde é que está Mateus, agora eu sei onde é que... Mateus 3,16 eu sei de cabeça. Salmo Salmo 91, o 23, eu domino. Eu conheço os textos bíblicos. Vocês estão entendendo isso? Aí a gente começa a olhar para a Bíblia e achar que já absorvemos. Teve uma vez que eu estava meditando, eu falei, meu Deus, eu não estou conseguindo achar nada. Na Bíblia eu virava para um lado, eu fiquei uma tarde toda, eu falei, meu Deus, e eu olhava a Bíblia, e eu lia, mas eu não conseguia absorver nada. E aí eu falei, meu Deus, aquilo começou a me preocupar. E aí eu falando comigo, fala para o irmão que está do teu lado, cuidado com o que tu fala. E aí eu falei comigo mesmo assim, eu falei, meu Deus, eu já li tanta Bíblia, eu já vi tantas coisas, eu já preguei tanto, como é que eu não consigo ver nada? É o Espírito Santo, você não consegue ver nada porque tu não me dá atenção. A palavra ela é revelada, irmão. A palavra é revelada. Quando você bota o olho e você começa a meditar, ela se revela para você. Porque se tu não tem um Espírito, é só um livro que tu está lendo. Mas quando tu tem um Espírito, é a palavra revelada. Eu vou pregar esse texto aqui, e amanhã o presbítero Alex prega diferente, o mesmo texto. O diácono João Paulo prega na outra semana a mesma coisa, diferente, porque a diversidade dela é enorme. É muito grande. Não tem como mensurar a palavra de Deus, fonte inesgotável. Repita comigo, a palavra de Deus é fonte inesgotável. Então, se eu sei que ela é fonte inesgotável, eu tenho que meditar nela. Repita comigo, fonte inesgotável. Repita comigo, fonte inesgotável. Terceira vez, repita comigo, fonte inesgotável. Quem aqui tem entre 20 e 30 anos, levanta a mão, por favor. Eu profetizo que você vai viver até os 80, 90, 100 anos, amém? Aproveita tudo isso, que é fonte inesgotável. Essas crianças que estão lá atrás, ainda não sabem nem manusear a Bíblia, mas eu já profetizo que enquanto elas durarem na terra, é fonte inesgotável para a vida delas. A gente não pode entrar nesse conceito de que a gente já sabe, porque o problema de Pedro aqui é achar que já sabe alguma coisa. Tem dois problemas de Pedro aqui que eu quero partilhar com vocês. O primeiro problema de Pedro é ele achar que sabe mais que os outros. Repita comigo, nunca perca a humildade. Pedro, de vez em quando, demonstra uma certa soberba para nós. Isso aqui não é teologia do pastor Cleito, não. Isso aqui é um entendimento que eu tenho desse texto há muitos anos. Porque ele sempre vai tentar falar antes do outro. Ele sempre vai tentar, mostrar antes do outro. E aqui, ele está muito à vontade, porque no contexto anterior, Jesus vai dizer para ele, disseste bem, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus. E aí, quando Jesus faz um elogio para Pedro, Jesus em seguida vai anunciar para Pedro o propósito dele. Fala para o irmão que está do teu lado, o homem tem que entender o propósito dele, mas Pedro não está entendendo. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra, algumas traduções rocha, estabelecerei a igreja. A pedra principal é Jesus. Pedro é fragmento, é o primeiro fragmento da igreja. É um privilégio? Sim, mas isso não torna mais sabedor do que os outros. Pedro não está sendo a primeira pedrinha da igreja porque ele sabe mais que os outros, foi porque Deus escolheu ele. Eu quero escolher você por conta de algumas qualidades que ele deve ter. E uma dessas qualidades é essa dele falar, de se expressar. Fala para o irmão que está do teu lado, não tenha medo de se expressar. Só tenha cuidado com o que vai falar. E aí, Jesus vai começar a anunciar o propósito para ele. Tu és pedra, sobre esta rocha, sobre esta pedra estabelecerei a igreja, tal. Te darei a chave. Eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está no céu.
Verso 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu imagino Pedro assim, sabe, recebendo. É muito bom quando Deus revela para nós os propósitos dele. É muito bom isso. A gente só tem que ter cuidado. Eu imagino Pedro ali, meu Deus, que privilégio. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu já falei isso aqui diversas vezes para a igreja aqui. Não é o inferno atacando a igreja, é a igreja invadindo o inferno, atacando o inferno, saqueando o inferno. Como assim, pastor? Estão perdidos nas drogas. Está na mão do diabo, é o verdadeiro, aquele jargão que a gente brinca, né? Está na mão do palhaço, né? Ou está na mão do inimigo. Marionete de Satanás. Usa droga aí, prostitui aqui, bebe aqui, vacila aqui, mata aqui. É o bonequinho, como é que é o nome? Marionete do diabo. Aí, o que a igreja faz? A igreja está vendo o diabo usando o meu filho, o teu sobrinho, o teu filho, o teu marido, a tua esposa como marionete. Aí nós como igreja, porque nós somos igreja junto, amém, igreja? A gente vai lá no inferno e fala, isso aí não. Aí a luz penetra lá, o inferno recua, a porta é derrubada e a gente arranca de lá. Olha o chamado de Pedro e dos discípulos. Olha a importância que temos no reino espiritual. E aí, primeiro ensinamento que Jesus está dando para ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro, se liga só, Pedro, eu vou te dar uma autoridade que nem o diabo vai te parar. E olha que no outro texto, ele se acha pronto. Quando eu falo de Pedro, estuda sobre ele. Quando ele se acha pronto, Jesus fala para ele, o diabo está te cirandando, me pediu para te cirandar. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente está caminhando com Cristo e a gente já aprendeu alguma coisa, já pregou alguma coisa, já foi usado para alguém, já impôs a mão e curou alguém, já impôs a mão e já libertou de demônio, e aí a gente acha que está bem. Jesus está falando, continua a me buscar. Porque tu precisa se fortalecer todo dia. E muitos de nós não estão prontos para uma cirandada do Satanás. Se não for a Deus conosco, o que seria de nós? Então, Pedro, Jesus está ensinando para ele. Ele vai dizer que vai edificar, vai começar um projeto. Deus tem um projeto para começar na minha vida e na tua vida. E aí eu vou voltar lá no Nexe a si mesmo. Será que o projeto que você está botando na tua cabeça, Deus está nele? O reino faz parte do reino. Deus te instruiu para esse projeto? Ou o projeto é teu? Porque quando o projeto é de Deus, está edificado. Mas quando o projeto é meu e teu, vai trazer ruína. Amém, igreja? A gente precisa entender isso. E ele vai dizer, e eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo o que ligares na terra. Isso aqui é algo tremendo. Essa autoridade pura de Deus. Lembra de Elias? Acabe, está vacilando muito, não vai chover durante 3 anos. Acabou. Por que acabou? Porque Deus ouviu. O homem de Deus, cheio de unção, cheio do Espírito Santo. Ele falou lá embaixo. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Amém. Aí eu liguei aqui em cima. Só liga lá em cima quando a gente está cheio dele aqui embaixo. Aí, quando a gente profetiza bênção, quando a gente profetiza cura, quando a gente profetiza libertação, quando a gente profetiza renovação, sabe? Essas coisas, a gente está ligando, sabe? Quando a gente pega um projeto que Deus, né? Igual Deus deu para Noé, né? Tem esse projeto aí, faz aí.
Noé entendeu, e Noé está fazendo aqui, Noé está fazendo, e Deus está lá em cima só vendo. Quando ficou pronto, ele mandou a chuva. Ligou. Quem mandou a chuva? Foi Deus. A gente tem que entender isso. Tem coisas na minha vida e na tua vida que ainda não foram ligadas porque a gente não está cheio dele aqui. A gente está cheio de muita coisa, mas menos está cheio dele. Está cheio de ocupação na mente, está cheio de trabalho, está cheio de pensamento contrário, está cheio, sabe, de um monte de situação, está cheio dos outros, de repente está cheio do pastor, está cheio do irmão, e Jesus está falando, isso não me interessa, eu quero saber se tu está cheio de mim. Porque precisa algumas coisas ser ligadas aí na terra, e já está declarado aqui no céu, mas você ainda não se posicionou embaixo. Aí não liga. E o que desligares, eu desligo. É o demônio. Você vai lá, o demônio, e está repreendido em nome de quem? A chave é Jesus, irmão. Sabe? Você desligou aquele mal na tua família, aquela maldição que persegue. Sabe? O pai é alcoólatra, aí o filho é alcoólatra também, aí o neto vai vir ser alcoólatra. Está repreendido esse nome de Jesus, irmão. Sabe? O pai se separou da mãe, está no segundo, no terceiro casamento, aí vai o filho, casa, se separa, está no segundo, no terceiro casamento. Está repreendido esse nome de Jesus, desliga isso. Essa maldição hereditária que vai batendo de porta em porta, vai destruindo as famílias. Doenças hereditárias, a gente tem que repreender isso. E isso é fé, como foi dito aqui pelo presbítero. É fé, temos que acreditar nisso. Existe uma autoridade de Deus, e Deus está falando para Pedro aqui, eu estou te dando uma autoridade tremenda. E essa é a função da igreja. A função da igreja é nós ligarmos aqui e no céu a vontade de Deus e desligar aquilo que Deus não quer na terra e no céu também. Porque Ele assina lá em cima. A gente declara aqui embaixo e Ele assina lá em cima. A gente declara aqui embaixo e Ele libera lá de cima. Amém? Então, ele está aqui, já recebeu essa palavra e continua naquele ambiente de ensinamento. E agora Jesus vai tentar explicar para ele, porque as perguntas anteriores era quem eles ouviam dizer de quem era o Filho do Homem. E depois pergunta aí vocês quem diz. E aí ele está dizendo, Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus vai elogiar ele e vai trazer logo de quebra o propósito da vida dele. E agora Jesus está querendo saber se Pedro entendeu mesmo, porque Jesus está dizendo, é necessário que eu venha padecer na mão dos saduceus, na mão dos fariseus, na mão dos homens e tudo mais. E ele, longe de ti isso acontecer. Como longe de ti? Se a Bíblia lá no Antigo Testamento está dizendo que Jesus ia ter que morrer. E por que Jesus... alguns dizem que Pedro não era culto. Escuta isso aqui. Toda criança, todo judeuzinho, todo o hebreuzinho, judeuzinho, com 12 anos ele já tem que entender a Torá. E lá está escrito, fala do Messias. E se ele é o Messias, e eles entenderam que ele é o Messias, ele tem que entender e aceitar que esse Messias, ele é a ovelha que vai para o matadouro, muda. Jesus está dizendo, é necessário que eu tenha que morrer. E aí ele vai dizer, né? Longe de ti isso acontecer, mestre. Aí Jesus vai repreender a Pedro. Na verdade, é o Espírito. Eu queria chegar aqui. Porque às vezes a gente está andando com Cristo. Isso aqui é sério que eu vou falar. Muito sério. Às vezes a gente está andando na igreja, está com Cristo. Mas a gente está emprestando a boca para o diabo. O que acontece com Pedro aqui é isso. Por quê? Faltou humildade para Pedro. Faltou, Pedro está ligado. Fala para o irmão que está do teu lado, está ligado? Agora fala para ele, continua ligado. Tem que continuar ligado. Quando eu uso minha boca para o diabo? Quando eu agrido a minha esposa com palavras. Quando eu agrido o esposo com palavras. Quando eu agrido filhos e pais com palavras. Quando eu agrido as pessoas com palavras. Quando a gente fala o que não era para falar. A Bíblia diz, ireis, mas não. Como assim, pastor? Se
a gente aprende que a gente peca até em pensamento. A gente tem que ter cuidado com a graça, irmão. Amém, igreja? Porque uma coisa é você pecar em pensamento e você com Deus se arrepender e se voltar. A outra coisa é o que tu fala, irmão. O que sai da boca já não volta mais. E aí, é aquilo que o pastor Jardel estava falando aqui. Eu não posso estar bem com Deus se eu estou mal com meu irmão. O pastor falou aqui da oferta, né? E as pessoas pensam que é só dinheiro. Não, ele até falou aqui, a oferta é o tempo. É a adoração. Não é só a oferta do dinheiro, o dízimo, não. É a minha adoração, é o meu tempo para Deus. Sabe, às vezes eu estou até orando, mas eu estou blasfemando. E tem muito isso hoje, irmão. Pasme o que eu vou falar. Líderes espirituais, sabe, pessoas, às vezes até renomadas, pessoas até com um ministério que, aos olhos de muita gente, cresceu. Prega que é uma maravilha, canta que é uma maravilha, sabe? Louva, sabe? Tem uma forma de se expressar fora de sério, sabe? Mas não fala com o pastor fulano de tal que é da outra igreja. Camarada sobe no altar, prega, traz uma palavra maravilhosa, sabe? Participa das campanhas de jejum, de oração, põe a mão e expulsa demônio, sabe? Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a palavra. Mas não fala com o filho, não fala com a esposa direito, trata a esposa igual a cachorro, a esposa trata o marido igual o cachorro, é um inferno dentro de casa. Mas na igreja é bênção. Para as pessoas nas outras igrejas que vai, é bênção. E Jesus está perguntando, mas como é que está em casa? Porque eu sei. Eles não sabem, mas eu sei como é que está em casa. Estão entendendo isso? Participa de tudo, sabe? E aí eu vou aqui até pegar um gancho aqui no Júnior Trovão, né? Eu posso pregar? Porque é pecado, eu estou em pecado. Estou pensando mal do outro, eu não quero ver o outro. Tem que se arrepender. Tem que ir até o outro e pedir perdão. E Jesus está falando, não vou aceitar a oferta. Não aceito. Não aceita a tua oração, não aceita o teu jejum, não passa do teto. E se é que bateu no teto? É forte isso. Por quê? Porque a gente não vigia em muitas coisas. Detalhes, falar igual o Roberto Carlos, detalhes tão pequenos entre nós dois. Porque entre eu e Deus, detalhes. O crente se perde nos detalhes, irmão. Às vezes se preocupa tanto com o pecadão. Eu não vou mais trair minha esposa. Eu não vou adulterar mais. Eu não vou roubar mais. Eu não vou cheirar mais. Eu não vou beber mais. Mas fala mal do outro. Deseja mal para o outro. Pode ajudar o outro, mas não ajuda. É complicado, irmão. É complicado. Por isso que a gente tem que entender esse amor de Cristo. Você não vai entender em detalhes, porque é muito amor, irmão. Mas a gente precisa entender esse amor, pelo menos de Deus conosco. Que quando a gente recebe, a gente entende que a gente é um miserável, que a gente não merecia nada. E Ele morre na cruz do Calvário, João 3,16, que a pastora pregou aqui. E a gente entende que Ele nos lavou, nos tirou do lamaçal do pecado. Era para estar todo mundo morto. Eu digo até mais, tem gente sentada aqui, e vão saber o que eu estou falando. Teve tanta complicação na gravidez, que era para tu ter morrido lá. O diabo não queria que tu viesse. É sério. Aí pela graça e misericórdia, estamos aqui. Quantos livramentos Deus nos dá? Quantos? E eu estou falando de Pedro, o sabido. O sabido que, nos últimos momentos com Jesus, ele se perde. Porque o sabido, quando se acha muito sabido e não deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele, em algum momento ele vai se perder.
Em algum momento ele vai se perder. Aí vai lá para o Getsêmani. E vem Judas, o vacilão, carregando os soldados. E o sinal é o beijo. Porque no costume judaico, o beijo é normal. O sinal é o beijo. E vem a tropa todinha. E aí, chega lá, Judas sinaliza. Aí levanta Pedro. O bambambam. Mete a mão na faca e rau, arranca a orelha de Malco. O que Jesus fala para ele? Ei, guarda isso. Que fere com a espada, com a espada será ferido. A resolução, Pedro não tá entendendo, irmão. Escute isso aqui. Jesus está anunciando aqui que ele tem que morrer, que ele vai ter que ser entregue. O texto diz que ele vai ser entregue e vai ser morto. Às vezes estamos assim, seguindo a Jesus, sabendo do que Ele é capaz de fazer na minha vida e na tua vida, mas estamos cortando a orelha dos outros. Estamos tomando a frente dos outros, porque tem dois tipos de pessoas nesse contexto aqui. Tem o Pedro falastão e tem os outros que não falam nada. Está todo mundo em silêncio. De repente naquela galera já saiu um, que é o Judão. Aí Pedro bota a cara. Aí tem os 10, né? Estou dizendo que aqui estavam todos eles. Mas são 10 pessoas que de repente, se eles pensando, toda vez que o mestre falar, fica quieto, porque Pedro vai falar. Só que Pedro está errando e está aprendendo, irmão. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Pedro está errando e está aprendendo. Eu não estou falando para você sair por aí errando, não. O pastor Jardel falou aqui de manhã, aquele que está de pé, cuide-se para que não. Mas se cair, quem está lá para te levantar de novo? É Deus. Deus levanta de novo. Deus restaura de novo. Se eu perguntar aqui, quantas pessoas já caminharam no Evangelho, caíram, ficaram afastadas e voltaram? Um monte. Por quê? Porque o homem caiu. Mas Deus foi lá e levantou de novo. E Pedro aqui não está entendendo o mistério. Ainda lá no Getsêmani não está entendendo. Jesus está sendo levado na cruz. Vai se cumprir o que Jesus falou para ele. E está dizendo para eles não se preocupar, porque ele vai enviar o Espírito Consolador. Posso ouvir um amém? Mas ele nega. E não nega uma vez não, presbítero. Ele nega 3 vezes. Eu não lembro a ordem. Tu não andava com eles? Tu não é um deles? Eu já te vi com ele. Tu fala igual a ele, cara. E esse aqui é forte, porque eles tinham lá uma forma de se expressarem. E Pedro já está copiando Jesus. Posso ouvir um amém? Mas não está entendendo nada. Tem gente assim. Está andando com Jesus, está imitando Jesus, está pregando Jesus, mas não está entendendo nada. A visão já foi mostrada, o propósito já foi ensinado, já foi mostrado, mas não está entendendo nada. E o que Pedro vai fazer, presbítero Alex? Depois que ele nega a 3ª vez, Pedro dispara, Jesus morre, ressuscita ao 3º dia, e aí Jesus vai se apresentar para eles, para as meninas. Avisa aos discípulos e a Pedro. Por que ele manda avisar Pedro? Porque Pedro está perdido. Às vezes estamos assim. Está se cumprindo aqui tudo, mas a gente quer voltar para as velhas práticas. Pedro vai voltar a pescar. E a galera vai toda com ele. A galera vai toda com ele. Ele está lá. Tenta de um lado, tenta do outro. Quem chega na beira da praia? O mestre. Ninguém reconhece. Estão olhando de longe. Ele está dizendo...
Aí alguém vai dizer, aí Pedro vai dizer, é o mestre. E ele repara que está despido, nu, se joga nas águas. Deus vai sempre ver a nossa nudez. Sempre. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Você pode até estar pensando em voltar, ou você de repente até já voltou para as velhas práticas. Mas Jesus vai atrás de tu na praia. Você vai tentar até pescar de novo. Mas ele já falou, você não pesca mais peixe. Sabe por quê, Pedro? Porque eu estou te fazendo pescador de homens. Tem algo grande que eu vou fazer na tua vida. E muitas das vezes os nossos erros fazem isso conosco. Faz a gente dar umas cabeçadas. Interessante que ele está tentando pegar peixe. E Jesus já está com um churrasco de peixe na beira da praia. Às vezes a gente está tentando voltar nas velhas práticas, a correr atrás daquilo que a gente sempre soube fazer com os nossos braços, com as nossas mãos. Mas a gente negligencia aquilo que Jesus já nos ensinou. E Ele está com tudo preparado para me dar e para te dar. Na minha caminhada e na tua caminhada, Jesus já está com tudo preparado para me dar e para te dar. A gente não precisa voltar às velhas práticas. Amém? Então, para mim fechar esse contexto, no início do capítulo 16, os fariseus vão pedir um sinal. E Jesus vai encerrar o contexto do 1 ao 4, dizendo, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E os discípulos estão vendo o debate de Jesus com os fariseus. Qual é o sinal do profeta Jonas? Vai pregar para Nínive. Quem está entendendo isso? Quem é o ninivita? Ninivita é um povo bárbaro. Um povo que está cansado de oprimir os judeus. De saquear os camaradas. Os camaradas bons de guerra. Eu não vou entrar no contexto de Jonas, porque ele está em desobediência. Aí eu vou falar aqui um pouco do que o presbítero falou. O segredo é a obediência. A desobediência de Jonas, eu quero falar algo para alguém que está sentado aqui nessa noite, você que está nos assistindo na live. Eu vou até fechar meus olhos, em nome de Jesus. Para de desobedecer o que Deus está mandando. Meu Deus. Porque Jonas, ele vai criar problema para muita gente por conta da desobediência, irmão. Duas coisas amedrontavam Jonas. Primeiro, a morte. O segundo é que ele achava que eles não mereciam. E a gente não está aqui para achar quem merece ou quem não merece. A gente está aqui para cumprir o que Deus manda a gente fazer. Eu não posso ficar escolhendo para quem eu prego. Eu não posso ficar escolhendo para quem eu vou levar o evangelho. Eu faço o que Deus manda fazer. Vocês estão entendendo isso? E aí ele vai até lá e prega e a cidade ganha para Jesus. Ganha para Deus, né? Jesus ainda não tinha vindo como homem. E o sinal é esse. Se você analisar direitinho, Jonas está... Isso é forte, irmão. Jonas é profeta, irmão. Isso aqui é forte. Jonas é profeta, Jonas tem unção. Jonas tem chamado, quem está entendendo, diga amém. Mas não tem amor. Meu Deus. Meu Deus. Isso aqui, não adianta fazer nada no evangelho se eu não tenho amor, irmão. Não adianta. Jonas não tem amor. E ele está falando aqui, uma geração má e adúltera me pede um sinal. São os fariseus, eles conhecem a Torá, eles conhecem o Antigo Testamento. Tudo que aponta para Jesus, sabe? Eles estão pregando Deus. Em algum momento, já falei muito isso aqui, em algum momento Jesus vai dizer, fazem o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem. Porque eles pregam, como é que funcionava lá, que eu entendo? Jesus vai fazer isso, Jesus entra no templo e lê Isaías. E quando ele encerra a leitura, porque Jesus só faz a leitura. Entende isso aqui? Jesus só faz a leitura. Quando ele fecha o pergaminho, ele fala, hoje se cumpriu o que o profeta falou. Até ele fazer a leitura, está tudo bem.
Mas quando ele fala que hoje se cumpre, aí é que é o problema. Aí é que é o problema. Olha Jesus no início do ministério, vai lá onde ele morava e começa a pregar, está todo mundo maravilhado. Todo mundo maravilhado. Quando começam a dizer, esse é o Messias, não, esse é filho do José, cara. Aí vão tentar matar ele. Vocês estão entendendo isso? Então, Jesus, ele bate de frente com esses camaradas e aponta Jonas. Não adianta vocês pregar, ficar na sinagoga, fazendo leitura, fazendo isso, fazendo aquilo outro, dando dízimozinho de vocês, se vocês não amam. Não adianta ficar orando, em alguns textos, em um outro texto vai dizer sobre a comparação do fariseu e do publicano, na oração, e o fariseu vai chegar lá, Senhor, eu dou o dízimo do meu cominho, do meu não sei o quê, bababá, bababá. Aí o publicano, que é pecador, ele vai pedir perdão a Deus pelas falhas dele. E aí o mestre vai dizer, quem desses Deus ouviu? Então Jesus, quando você presta atenção no ministério de Jesus, e algumas vezes que ele bate de frente, 99% é com os fariseus. Por quê? Eu vou te falar por quê. Porque do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 16, eles estão ensinando uma doutrina diferente do evangelho que Jesus quer. A doutrina é diferente. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus não preparou, está preparando a igreja para isso. Jesus está preparando a igreja para fazer a obra em amor. Porque Jesus morre em amor. Jesus não morre por acaso, ele morre por amor. Então o evangelho tem que ser feito por amor. E eles não estão entendendo. Então, a primeira coisa aqui é a hipocrisia. Jesus está ensinando para os discípulos, eu estou quebrando a hipocrisia. Aí do verso 5 em diante, vai falar do fermento. Fermento é algo que dá crescimento, presbítero Alex. E o fermento desses caras, o que eles pregavam, era uma doutrina que estava crescendo. E Jesus já dá logo outra travada. Isso não é diferente nos dias de hoje. Desculpe o que eu vou falar, irmãos. Hoje é um evangelho do tudo pode. Ai, que ideia maneira, o fulano fez não sei o que lá, que ideia maneira, o outro fez não sei o que lá. Não faça o que Deus está mandando você fazer. O que Deus te orienta a fazer, faça. E faça bem, porque foi Deus que mandou. E o que Deus manda fazer é bênção. Sabe, eu vejo uns vídeos, essa semana, eu falei, meu Deus do céu, os camaradas dançando umas coisas lá, com o microfone na mão e a igreja dando glória. Eu falei, Jesus, onde eu estou? Às vezes eu pergunto, será que eu perdi a embarcação? Jesus já levou a igreja e eu fiquei aqui? Eu falo, Senhor, o que é isso? As pessoas perderam a noção. Escuta, não estou falando de membrinho não, estou falando de líderes, igrejas, fazendo do templo, fazendo da casa de Deus, sabe, tudo, menos a casa de Deus. E Jesus está mostrando para eles. Por que está mostrando para eles? Porque esses camaradas que estão andando com Cristo são os apóstolos, é a igreja que vai iniciar. Quando Jesus nos chama e resgata as nossas vidas, a minha casa e a tua casa, que outrora era casa de bagunça, de confusão, de transtorno, de escassez, passa a ser casa de Deus. Ah, tu não entendeu não. Deus do céu. É muito privilégio, irmão, casa de Deus. Vou te falar o que acontece na casa de Deus. Na casa de Deus, Luciana, tem louvor. Na casa de Deus, minha esposa, tem oração. Na casa de Deus, diácono João Paulo, tem amor. Na casa de Deus, presbítero Alex, tem perdão. Na casa de Deus, meu cunhado, tem arrependimento. Na casa de Deus, diaconisa Rita, tem comunhão.
Então a minha casa, que outra hora era no inferno, a igreja chegou lá, arrebentou a porta, a luz entrou e agora é casa de Deus. O pastor não precisa ir na tua casa para pregar na tua casa. Prega você na tua casa. O ministério de louvor não precisa ir na tua casa para adorar. Adora você na tua casa. Está faltando isso no evangelho de hoje. A gente às vezes não quer fazer, e eu falo a gente não quer fazer da nossa casa a casa de Deus, casa de oração, e a gente quer vir para cá na quarta e domingo e quer adorar a Deus e às vezes ainda vem bicudo. E Deus está falando, adora lá, irmão. O salmista vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está alegre porque falaram para ele para ir na casa de Deus. Ele não está alegre porque está na casa de Deus. Ele não está alegre porque ele já chegou na casa de Deus. Ele está alegre porque alguém falou para ele, ei, vamos na casa do Senhor? Ô, glória! O culto é diferente aqui porque você saiu diferente de casa. Aí tu chega aqui, tu transborda tudo. Porque aqui é lugar de a gente dar para Deus. Adorar a Deus. Louvar a Deus. Pede depois, adora primeiro. Dá glória primeiro, glorifica primeiro, depois tu pede. Até porque ele já sabe o que tu precisa. Queria que você se levantasse. Meu Deus. Oh, Jesus. A gente precisa entender. Pedro está 3 anos andando com Jesus. Pô, pastor, hoje você tirou o dia para marretar Pedro. Eu não ia nem me prender em Pedro, irmão. O Espírito Santo foi me prendendo nele aqui. Pedro tem um privilégio tremendo. É o primeiro cara a estabelecer a igreja em Cristo, na terra. Quando tu olha já em Atos 3, você vai ver ele fazendo algo maravilhoso. E eu acho isso muito bonito, porque a gente quer tanta coisa, às vezes a gente quer casa, às vezes a gente quer carro. Eu não estou te desanimando, pelo amor de Deus, continue buscando a sua casa, seu carro, as coisas, continue buscando sim, mas nunca deixa Deus de lado. Aí alguém está mendigando na porta do templo, aí pede uma esmola para Pedro, está passando Pedro e João, aí os dois estão passando e tal, de repente falando de Jesus, falando das maravilhas do Senhor, aí o mendiguinho pede. E Pedro vai parar e vai dar atenção. Falta muito isso em nós, irmão. Falta a gente dar atenção para quem está precisando. Porque quando eu falo de uma esfera espiritual, o camarada é deficiente. Tem gente que tem dificuldade de andar, irmão. Ajuda a andar. Tu vai ver esses camaradas fazendo maravilhas, sabe? Aí Pedro vai se apresentar para ele, cara, olha só. Você está pedindo esmola porque na tua cabeça a necessidade que você tem é alguém te dar esmola. Mas você não está entendendo que Deus... Ah, irmão. Tem gente assim na igreja. Está como um aleijado achando que o problema é dinheiro. O problema não é dinheiro, o problema é Deus na tua vida. É isso que tu precisa. Tem que fazer andar. Aí Pedro vai dizer, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que Pedro tinha? A autoridade do Espírito Santo. Porque a igreja, ela é rica, não é porque ela tem dinheiro. A igreja é rica porque ela tem a autoridade do Espírito Santo para trabalhar, para agir. O que eu não tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. A Bíblia diz que o mendigo levanta e vai andando. Agora o mendigo não vai mais depender de ninguém para dar esmola para ele. Por quê? Porque ele anda. E ele vai trabalhar e vai conquistar. Deus não quer fazer de mim, de você, um mendigão e mendigando a vida toda, não. Ele quer fazer a gente andar. Ele quer curar a alma, quer curar o nosso coração.
E esse cara é um camarada tremendo no Evangelho. Imperfeito, porém cheio da autoridade de Deus. E como somos nós, pastor? Imperfeitos, mas cheio da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. A gente precisa resgatar isso. E como eu resgato isso, pastor? Buscando a face do Senhor. Como eu faço isso, pastor? Como eu faço para resgatar essa autoridade de Deus sobre a minha vida? Busque a face do Senhor. Dentro da tua busca, você vai ver Deus te revelar. Porque Deus vai mostrar para Pedro lá atrás, aqui nesse contexto. Tu és pedra. Sobre esta pedra eu estabelecerei minha igreja. Te darei autoridade. A porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. O que tu ligar na terra, Pedro, está ligado no céu. O que tu desligar na terra vai estar desligado no céu. Eu vou te dar autoridade, eu vou te dar uma chave, eu vou te dar uma posição, e eu vou te dar, sabe, as condições para você cumprir o propósito. Deus está falando comigo e contigo, eu estou te dando, e para algumas pessoas Deus já até deu, e Deus está falando, só se posiciona. Aplauda o Senhor nesta noite. Vamos adorar a Deus. Glória a Jesus.